Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 8. Quem já achou, diz amém. Quem não achou, diz, pastor, dá mais tempo. João capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mantenha sua Bíblia aberta e feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, Deus, por mais essa noite que estamos aqui reunidos em Teu nome, Deus, para aprender de Ti, sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós te convidamos, você tem liberdade, fica à vontade nesse lugar, que mais do que exposições de trabalhos ou temas, Deus, que seja a Tua palavra viva, Deus, que discerne a alma, o Espírito, Senhor, Deus, que nos cura, que nos sara, Senhor, Deus, atuando, Deus, sendo derramada nesse lugar através de nossas vidas, Deus, assim pedimos, Deus, e te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. Quando Jesus libera esse ensino aqui, ele vem de vários dias de ensino ao povo. Ele sobe a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, como foi ministrado no culto de quarta-feira, e ele passa vários e vários dias ensinando, falando com o povo sobre a real missão dele nessa terra, que ele era enviado de Deus e que ele era o pão da vida. E o povo fica dividido. Alguns dizem: esse é o Messias. Não, não é, ele é só um profeta. Mas de onde ele veio? O Messias não deve ter vindo da descendência de Davi. O povo fica bem dividido. E nesse dia aqui, Jesus está ensinando, após ajudar, libertar aquela mulher pega em adultério, Jesus continua esse ensino aqui, ele conversa com o povo, falando sobre isso, sobre como o povo precisava de salvação, como o povo precisava da libertação dos pecados, e somente em Jesus eles iam achar isso. E ele diz que o próprio Deus testemunhava que ele era enviado de Deus e que o povo precisava crer. E quando Jesus libera essas palavras, a gente entra nesse versículo onde é que a gente leu. Muitos dos judeus creram. E é com esses que Jesus continua essa conversa, com os que creram nele. Então, é a partir daqui que eu quero continuar essa palavra, introduzir e dizer para vocês, até eu botei o título da mensagem: só crer em Jesus não basta. E, na verdade, isso pode ser tão insuficiente que você pode crer em Jesus e ser um filho do diabo. Você pode me perguntar: como assim? Espera lá que daqui a pouco a gente chega lá. Mas, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que não basta crer. Você vê que Jesus começa a conversa ali com os que creram nele. E ele continua, e realmente é preciso crer, não tem outra forma da gente se aproximar de Deus a não ser crendo. Hebreus 11:6 mesmo diz que é necessário crer em Deus, que é impossível agradar a Deus de outra forma. A gente só pode se aproximar de Deus crendo nele. É necessário crer que ele exista para que se aproxime de Deus. Então, a gente precisa crer em Jesus para poder se aproximar dele. A gente precisa crer em Deus para se aproximar de Deus. Ainda, o inverso também é o contrário. Se a fé nos aproxima de Deus, a incredulidade nos afasta. O mesmo Hebreus 3:12 diz: tende cuidado, irmãos, para que jamais aconteça de haver entre vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, a fé nos aproxima de Deus, mas a incredulidade nos afasta. Aí você pergunta para mim: então, como só crer não basta? Porque a fé nos aproxima de Jesus e nos faz reconhecer a autoridade dele. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, com essas pessoas. Eles creram em Jesus e reconheceram: não, realmente, ele tem algo do céu, ele tem algo verdadeiro, ele tem algo genuíno. E Jesus continua a conversa, e ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. E esse é o ponto que eu quero chegar nessa noite com vocês. Falar para vocês que realmente crer em Jesus é ótimo, é essencial, é o início da nossa fé, é o início da nossa caminhada cristã, mas não é o final dela, não é o fim dela, é o começo dela. Não é um fim só em si mesmo, crer em Jesus, mas eu quero falar com vocês, e esse é o assunto, que é o permanecer, que vai ditar algumas coisas na nossa vida. E sobre essas coisas eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. Algumas coisas que somente o permanecer vão definir. Primeiro ponto, diga comigo, salvação. Somente permanecer em Jesus vai definir se vamos ser salvos ou não. Ah, mas a salvação não é pela graça, através da fé? Sim, realmente é. Só que somente crer, a fé sem obras, ela é vazia, ela é morta. Ainda Mateus 24:3 diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É permanecer. A palavra no grego é meno e upomeno, uma deriva da outra. Permanecer, perseverar, continuar, seguir, todos esses significados ela tem. Então você vê Jesus falando, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer, esse será salvo. Ah, não é aquele que crê? Sim, aquele que crê permanece. Aquele que não crê, não permanece. Ele pode até se emocionar, ele pode até, uau, é verdade, é real, é genuíno, é verdadeiro, mas, quando toca em algum ponto que ele não quer, ele não vai permanecer. Quando toca em uma área que ele não aceita, não, isso não é para mim. Então ele não vai permanecer. Logo, a salvação se vai junto com toda a fé que dizia que tinha. Ainda em 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então, esse ponto eu quero deixar bem claro, a nossa salvação é definida pela nossa perseverança, pela nossa permanência nas palavras de Jesus, no próprio Cristo. Segundo ponto, repita comigo, discípulo. Outro ponto da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Jesus, vai ser definida através da perseverança e da permanência, se somos discípulos de Jesus ou não. Em João 15:8, Jesus diz assim, nisso é glorificado o meu Pai, que vós dê muitos frutos e verdadeiramente vos tornareis meus discípulos. Então, você vê que o discipulado, quando nos tornamos discípulos de Jesus, inicia com nós permanecendo, como nós lemos aqui no versículo 31, Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vos tornareis meus discípulos. Então, esse é o início, a gente começa a permanecer na palavra de Jesus, a gente se torna um discípulo. Então, ele é concluído a partir do momento que a gente dá fruto, como Jesus diz em João 15:8. E nesse mesmo capítulo ali, um pouco antes, versículo 5, Jesus diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o que me alça ao discipulado de Jesus é permanecer na palavra dele. E o que me faz ter fruto, que é o que conclui meu discipulado de Jesus, é permanecer nele. Então, o permanecer vai definir se eu sou um discípulo de Jesus ou não. Não é se eu sigo ele, muita gente segue, mas quantos permaneceram? Muitas multidões seguiam Jesus, mas só 12 permaneciam com ele. E foram esses que deram frutos, os que permanecem. Então, outro ponto que vai definir na nossa vida, que vai ser definido na nossa vida, através da permanência, é a nossa paternidade. Se você tem da sua Bíblia aberta em João 8, leia comigo ali o versículo 44. Diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Até aí tá bom. Então, a gente volta de novo. Como a gente começou lendo o texto aqui, como a gente começou lendo os versículos, Jesus estava conversando com quem? Com os judeus que creram nele. Agora Jesus chega ao ponto da conversa e diz que eles são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo, esse é o pai de vocês. Mas eles não creram em Jesus. Crer em Jesus e ser filho do diabo.
Quantas vezes eu me peguei e pensei, nossa, essa palavra pesou demais para mim. Pensando, meu Deus, eu creio em Ti, Jesus. Será que eu sou um filho do diabo? E Jesus dá algumas características do que torna alguém filho do diabo. E uma delas, que ele fala ali, é que o diabo nunca se firmou na verdade. Ou nunca permaneceu na verdade, ou nunca perseverou na verdade. Então, algo que vai definir a nossa caminhada, a nossa paternidade, se somos de Deus ou do diabo, é o quanto nós permanecemos na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Então você pensa comigo, é lindo, nós estamos chegando num final de ano aqui, todos aprendemos muito com a escola, com as aulas. Uns já sabiam bastante, aprenderam mais, outros menos e aprenderam bastante também, mas todos aprendemos, cada um na sua medida. Só que aí você pega isso aqui e olha, analisa o quanto você está permanecendo naquilo que você aprendeu, naquilo que a gente aprendeu. Não é o quanto a gente conhece, não é o quanto a gente sabe. O próprio Tiago 2,19 fala que os demônios creem em Deus e estremecem, mas não obedecem. Então, não é o quanto a gente conhece, não é o quanto a gente sabe, mas sim o quanto a gente permanece na verdade. O diabo nunca permaneceu na verdade. Ainda, 1 João 2,24 diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, até mesmo a nossa paternidade, a nossa origem, o nosso destino vai ser definido em quem, nas palavras de quem a gente vai permanecer, com quem a gente vai permanecer. A nossa fé nos inicia nessa jornada, mas é o permanecer que vai definir essas coisas na nossa vida, todas essas situações. O último ponto que eu quero tocar nessa noite ainda é, repete comigo, libertação. O permanecer vai definir se somos libertos ou não. A gente ama citar esse versículo aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas poucas vezes a gente analisa o versículo 31, que Jesus começa falando com os que creram, que diz: se vocês permanecerdes na minha palavra, vos tornareis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma progressão, não é uma mensagem aqui de púlpito, embora sim, isso aconteça, o Espírito Santo é poderoso para fazer isso, mas é uma questão de vivência e permanência. Você crê em Jesus, permanece na sua palavra, se torna um discípulo aos seus pés, e então você vai conhecendo Ele cada dia mais, cada vez mais, a própria verdade encarnada, o verbo vivo de Deus, e aí você é liberto. Nós somos libertos dos nossos medos, dos nossos pecados, da nossa antiga paternidade, pois nós fomos resgatados, como diz Colossenses, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. São essas coisas que definem a permanência, definem todas essas coisas na nossa vida. Se vamos ser salvos, se somos discípulos de Jesus, a nossa paternidade e até mesmo a nossa libertação. Se coloca de pé, por favor. Talvez você esteja aqui e pensando: Senhor, eu não tenho permanecido da forma que eu deveria na sua palavra, não tenho permanecido em você da forma que deveria. Talvez você tenha se desviado da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor liberou para você, daquilo que Deus ministrou já ao seu coração. Talvez você se desviou. Quero dizer para você, faça como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que eles deveriam ter permanecido no que Jesus disse, junto com os discípulos. E a partir do momento que eles reconheceram: ei, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, Ele está falando conosco, vamos voltar para onde a gente não deveria ter saído, vamos permanecer naquele lugar. Ou talvez você esteja aqui e esteja cansado, está dizendo: não, eu estou permanecendo, mas está difícil, está complicado, está duro o negócio.
eu estou tentando permanecer, eu não caí, eu não desviei, mas está difícil de permanecer. Eu quero dizer para você também, Jesus nunca te enganou, Jesus nunca nos enganou. Ele disse que no mundo a gente teria aflições, Ele mesmo falou em permanecer em perseverança, por quê? Porque seriam fáceis as coisas, porque seria tudo simples, porque a gente vai falar em insistência, em perseverança, em continuar, em permanecer com alguém se não acredita que essa pessoa vai encontrar desafios na jornada. Então, se você se encontra nessa situação, em alguma dessas situações, por favor, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração, e eu quero liberar algo sobre a sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Eu agradeço pela vida desses meus irmãos, Senhor, pelas nossas vidas. Pedimos, Pai, a tua direção, Jesus. Dê descanso, Senhor, àquele que tem perseverado, Senhor, e a jornada tem sido dura, Senhor. Toca, Espírito Santo, conforta, faz-o lembrar, Senhor Deus, que é preciso, Deus, que é mediante a muitas tribulações, muitas dificuldades, que nós venhamos, Deus, a confirmar a nossa salvação, a nossa eleição em Ti, Senhor. Sim, traz refrigério, Espírito Santo, ministra agora no coração desse cansado, Deus, força, Deus, determinação, perseverança, Deus, sobrenatural. Sim, Espírito Santo, da mesma forma esse meu irmão que talvez esteja aqui e se distanciou da Tua palavra, se distanciou daquilo que o Senhor ministrou ao coração, da palavra liberada, se distanciou desse lugar de comunhão contigo, Jesus. Reata, Espírito Santo. Sim, religa de novo a videira verdadeira, que volte a receber, Senhor, o necessário, Pai, para sobreviver, para viver e para frutificar, Senhor. Eu profetizo, Deus, a restauração sobre esses Teus filhos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sim, Senhor Deus, todos nós vamos permanecer, Deus, juntos, Deus, unidos, um contigo, Deus, e uns com os outros, Senhor, pois esse é o Teu propósito para a Tua igreja, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus, amém.